Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar. Edição de segunda, Matheus Montenegro. Mais uma semana começando. Vamos nessa? Começou no domingo, na verdade, né? O primeiro dia da semana é o domingo, né? Sempre bom É o primeiro lembrar. dia útil da semana, né? Perfeito. Por isso que segunda se chama segunda e não primeira, né? Tem esse detalhe aí. Vamos que E vamos, por que meus domingo não queridos. chama a primeira, se é o primeiro Aí dia? eu não sei. Eu sempre fui ruim em geografia. Vamos que vamos, meus amigos. Vamos embora para mais um dia, uma segunda-feira que não está tão animada, mas temos joguinhos ali de La Liga, Série A, tem o PSG, tem o Liverpool pelas Copas. Vamos embora. Vamos seguir. Ainda vamos manter a mesma pegada do final de semana, tá, galera? Estaduais, eu e Fábio, a gente vai esperar ali pelo menos a segunda rodada para começar a analisar mais a fundo, esperar para ver como as equipes se portam, entender melhor o conceito por trás dos padrões táticos de alguns times, para a gente poder se aprofundar e começar a trazer análise em cima. Por hora, vamos continuar ali pelo futebol europeu, que é o que a gente já vem mantendo. E o Sauditão também, tá? Nosso querido Arabão tem clássico, né? Al Hilal contra o Nasser. Então vamos embora aí junto com vocês. Chama a galera para se inscrever aí, Fábio, mano. Vamos lá, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta. Também temos um clube de membros, tá? Se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, seja membro. É uma contribuição simbólica. Se você não pode, se você não quer, aí você compartilha com a galera, que você vai estar ajudando bastante, comentando, enfim. Nos ajude aqui a manter esse projeto cada vez mais vivo. A gente, inclusive, em 2026, a gente quer fazer mais vídeos, né? Além dos vídeos diários, né? Sobre palpites, vídeos sobre temas gerais de apostas esportivas. Inclusive, no final de semana, gravei um vídeo aí sobre os estaduais, né? Uma análise aí da cautela que você tem que ter e também das oportunidades, né? Que os estaduais podem gerar, sobretudo nesse primeiro momento. Então, a gente está nessa missão aí de fazer mais conteúdos para vocês em 2026. Quem também nos apoia é o Score. Pode falar. Se você já lucrou conosco, né? A gente sempre tá lendo os comentários. A galera tá sempre dizendo aí, ganhei 500, ganhei não sei quanto. Você pode ser membro aqui do canal por um valorzinho bem simbólico, né? Fica a seu critério, obviamente. Não tem nenhuma distinção. Nosso conteúdo é gratuito. A gente não tem grupo VIP. A gente, né? A nossa ideia é realmente fazer as análises aqui de forma transparente, profissional, como a gente sempre faz. E o nosso parceiro, inclusive, é a Score Tabs, que não é nem uma casa de aposta, tá, galera? É um site de estatísticas, é sempre bom destacar. É uma ferramenta muito útil para o apostador. Por isso que a gente bate na tecla de que o Score Tabs não é um gasto, velho, é um investimento. Para você que gosta de operar de forma profissional, de embasar suas apostas, cara, você assina ali, dá menos de R$ 1 por dia utilizando o nosso cupom HOJE10 e você vai ter ali um direcionamento ainda mais eficaz, né? Um direcionamento estatístico, você tem uma noção. Eu gosto de apostar em cartões, eu gosto de apostar em escanteios. Pô, dá uma estudada na média das equipes ali. Quantos escanteios esse time tem em casa? Quantos escanteios esse time adversário sofre? Tudo isso aí, esse embasamento estatístico, você encontra através de Score Tabs. Por isso, é a nossa parceira aqui do canal e está sempre nos apoiando. Bom, vamos começar as nossas análises com Sevilha e Celta de Vigo, tá? Campeonato Espanhol, né? La Liga, que está na sua 19ª rodada, também conhecida como última rodada do primeiro turno. O Sevilha está na 12ª colocação, o Celta é o 7º, tá? A gente vai ver aqui os últimos jogos, o Sevilha não vem tão bem, vem de 3 derrotas seguidas, né? Uma campanha aí irregular do Sevilha, que sempre campeão de Liga Europa, né? Pelo menos uns 5 vezes aí nos últimos. Ganhava tudo da Liga Europa. Foi tricampeão consecutivo. Isso, 3 derrotas sem marcar gol, tá? 3-0 pro Levante, 3-0 pro Levante em casa, tá? A derrota. 2-0 pro Real Madrid e perdeu do Alavés por 1-0. A gente tá vendo aqui, ó, que nos últimos 10 jogos ele tomou gol em 8, Matheus Montenegro. Sim. Cara, o Sevilha que era acostumado ali com um tri de Liga Europa, olha o tri do Sevilha aí agora. 3 derrotas consecutivas sem marcar gol. Cara, teve um time muito interessante ali que ele enfrentou na Copa, Fábio Hermano. Dá uma olhadinha ali, rapidinho, por favor. Na Copa? O Extremadura. Você gosta? Bem. É importante, né? Que massa, gosto muito também. Pois é, cara, o Sevilha que vive temporadas ruins, né? Já tem um tempinho aí que o Sevilha tá sumido do mapa do ponto de vista europeu. A briga das últimas temporadas tem sido realmente para não cair e tá mais uma vez aí sem passar grandes confianças. Tem pela frente o Celta de Vigo, que também é um adversário um pouco instável, tá? Não vive um momento tão ruim quanto o seu adversário, mas recentemente aí, por exemplo, empatou com o Real Oviedo, que é um time da parte de baixo.
logo depois conseguiu pelo menos meter 4 no Valência, né? Isso. Mas é um time que não consegue engatar também ali uma sequência de vitórias e se estabilizar na parte de cima da tabela, tá? Dá suas vaciladas, perdeu em casa pro Espanhol por 1-0, na Liga Europa também dá suas vaciladas, perdeu pro Ludogorets, na Copa empatou no tempo regulamentar. Então, assim, dois timezinhos que não passam tanta confiança. Se esse jogo fosse lá em Vigo, na casa do Celta, a gente poderia fazer uma leitura focada exclusivamente na equipe. Mas como o jogo é em Sevilha, aí as coisas se nivelam ainda um pouco mais. A gente vai ver isso, inclusive, por causa das odds, e se torna um joguinho muito chato. Já fica logo o adendo aqui, ao meu ver, das partidas que a gente vai analisar, esse aqui é o piorzinho, tá? Exatamente, né? O Celta, ele marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos. E a gente tem uma estatística de gols das duas equipes que o over 1,5 bate bastante, tá? Bateu em 88% dos jogos do Sevilha e em 83% dos jogos do Celta de Vigo. Jogos entre 1, 2 ou 3 gols, tá? 4 gols também é raro. Só 27% dos jogos do Sevilha e 16% da equipe do Celta de Vigo. A gente tem as odds aqui, odds equilibradas. Um favoritismo leve para o time da casa, um chance dupla para as duas equipes tem um valor interessante, mas é bem difícil, tá? Prever resultado final nesse confronto. Difícil cravar, e aí eu vou me apegar a um fator que é curioso, se tratando das duas equipes. A gente viu ali que a média de over 1.5 ela é alta. Em jogos do Sevilha só não bateu em 2 dos 18 jogos que o time disputou. E do lado do Celta de Vigo só não bateu em 3. Mais de 80% de probabilidade de acerto quando se trata de over 1,5. E eu vou ficar com essa estatística por causa do contexto do confronto de serem duas equipes que não estão passando tanta confiança. O fato do jogo ser em Sevilha e acaba nos deixando com um pezinho atrás de focar exclusivamente no Celta de Vigo. Então eu prefiro ficar com over 1.5 gols, velho. A parada fica mais aberta, você abre mais o leque. É um jogo que pode ser 2-0 para qualquer um dos dois lados. Não é loucura você imaginar isso. 1-1 é um palpite muito plausível. Empates com gols. 2-2 também pode pintar. Então, 2 golzinhos no jogo, eu acho que é a melhor pedida. Você até poderia se arriscar em pegar gol de um time ou do outro. Mas eu acho que é meio na sorte. Sendo bem honesto. Não à toa as odds são iguais. Eu 1.3. até pegaria o gol do Celta, tá? Se eu tivesse que escolher entre um dos dois. O Sevilha não marca gol há 3 jogos e a equipe do Sevilha, do Celta, marcou gol fora de casa contra o Real Madrid, por exemplo. Marcou 4 na última rodada, né? Então, vem num ataque confiante. Então, para quem não quiser over o e-mail, quiser escolher um dos dois times, eu até preferia o gol do Celta, mas assim, para escolher gol de um dos times é até melhor esperar ali o ao vivo, né? Perfeito. Esperar ali uma postura das equipes para ter uma assertividade maior, tá? Porque realmente é um jogo bem complicado. A gente colocou aqui porque é o único jogo da La Liga, né? Mas se fosse um jogo de final de semana, a gente até fugiria. Perfeito. Porque é um jogo que nenhuma das equipes passa tanta confiança. O Celta passa um pouco mais, mas é visitante, né? E o Sevilha joga em casa, vindo de 3 derrotas, vai precisar dar uma resposta à frente do seu torcedor. Bom, temos Genoa e Cagliari, tá? Campeonato italiano, né? A equipe do Genoa é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o 17º. O Cagliari é o 14º. A diferença entre eles é de apenas 3 pontos, tá? Então é um confronto direto aí entre os dois times. O Genoa já não vence há um tempo. A gente vai ver aqui que o Genoa tem uma sequência longa de jogos sem vencer, mas também pegou uma tabela difícil, tá? São 5 jogos sem vencer, 2 vitórias nos últimos 10 jogos, mas pegou Milan, empatou fora de casa, até foi um bom resultado. Empatou com o Pisa em casa, aí resultado ruim. Perdeu da Roma 3-1, perdeu da Atalanta por 1-0, perdeu da Inter de Milão por 2-1 e venceu a Udinese por 2-1. Nos últimos 6 jogos, ele deixou gol em 5. Pois é, e vale salientar, deixou gol contra a Inter de Milão, contra o Milan também. Não é um retrospecto positivo, tá? Mas o Genoa, ele começou ainda pior o campeonato. Um recorte recente aí dos últimos 2 meses, foi quando ele começou a dar uma melhorada e engatou algumas vitórias. Se não me engano, 2 ou 3 vitórias aí na Série A italiana. E eu relativizaria o fato de ter tido uma sequência difícil. Velho, o jogo contra o Pisa era o que ele deveria ter ganhado, né? Em casa contra o Pisa, que é um time da parte de baixo, era para ter vindo os 3 pontos. Mas, velho, nesse recorte aí ele pegou Milan, Roma, Atalanta e Inter de Milão. Complicado. E só não conseguiu deixar gol contra a Atalanta. Então eu acho que dá pra gente trazer um aspectozinho minimamente positivo pro lado do Genoa, considerando esse retrospecto recente que não foi de bons resultados, mas foi de uma performance melhor e funcionou ofensivamente. E aí eu também vou botar na conta o fator casa, né? E o adversário da vez, que é o Cagliari, é outro timezinho aí que, de meio para baixo de tabela, que não passa muita confiança, um time extremamente instável e que sofre uma quantidade considerável de gols, né? Quase todo jogo o Cagliari leva gol.
Tomou gol nos últimos 5 jogos. A última vez que não tomou foi quando venceu a Roma em casa por 1-0. Mas fora de casa, ele só não tomou gol ali contra o Como em novembro, tá? Há mais de 2 meses. Bom, temos aqui as odds, né, com o favoritismo do Genoa. O time da casa paga 2,1, visitante paga 4,2. E aí, aquela máxima, né, Fábio, mano? A gente tem muito receio com Série A italiana. É um campeonatozinho traiçoeiro, que gosta de complicar a vida do apostador. Então, por isso, eu prefiro ficar com gols do que focar num dupla hipótese do Genoa, por exemplo. Até porque a gente viu ali, é um time que não ganha também os seus 5 jogos, né? Apesar de ter apresentado uma melhora e que o meu palpite é empate ou vitória do Genoa. Ainda assim, eu acho que é mais precavido você confiar só no golzinho do Genoa, tá? Eu acho que é uma boa pedida, um time que vem marcando seus gols, vai estar em casa, fez gol contra Inter de Milão, contra Roma, contra Milan, em casa contra o Cagliari, um time da parte de baixo, que tomou gol nos últimos 5 jogos, que é muito frágil. Eu acho que o golzinho é uma boa pedida, sim. Boa, então o golzinho do Genoa fica sendo a nossa sugestão para o confronto. Também temos Juventus e Cremonese, tá? Juventus que está na parte de cima, né? Tá ali na 4ª colocação, conseguindo vaga na Liga dos Campeões. O Cremonese é o 13º colocado, tá? A equipe da Cremonese. A Juventus já não perde há um tempo, tá? Tem uma boa sequência invicta aí a equipe da Juventus. A gente vai ver aqui que não perde há bastante jogos, ó. Uma derrota nos últimos 10 jogos, uma derrota nos últimos 15 jogos. Time que perde muito pouco, né? Venceu o Sassuolo 3-0, aí teve esse tropeço com o Lecce em casa 1-1, venceu o Pisa por 2-0, 2-1 na Roma. A gente também percebe aqui que, tirando esse jogo contra o Bodo Glimt, não teve jogos Champions, tão movimentados, tá? Foi o único jogo que saiu 4 ou mais gols, mas no futebol italiano ou não sai gol, ou sai 1, 2, no máximo 4. 2, 3 ou 4, né? Tivemos aqui 3-1 contra a Udinese. Não passa muito disso, né? A Juventus não marca tantos gols assim nos seus jogos, pelo menos não goleia, né? Gol ele marca até em quase toda a partida, mas não faz uma vantagem tão larga. Enquanto a Cremonese vem de 5 jogos sem vencer. E marcando poucos gols, tá? Eu acho que ela só marcou gol em um jogo, que foi esse último, contra o Cagliari. Nos outros 4 ela não tinha feito. E eu me apego um pouco a isso, tá? A Série A italiana ela não tem uma média de gols tão alta. E a Juventus ela não é um time avassalador dentro da Série A italiana. Óbvio, é um dos favoritos e tudo mais, mas a gente vai até ver a estatística de gols aí, ó. O under 3,5, ele bateu em quase todos os jogos da Juventus na temporada. Em 17 dos 19, a gente teve no máximo 3 gols nos jogos da Juventus. É um time que, quando conquista suas vitórias, normalmente é 1-0, 2-0, 2-1, até 3 gols é difícil a Juventus marcar em suas partidas, tá? E aí é onde a gente vai entrar nesse mérito, somado ao fato de pezinho no chão em relação à Série A italiana. A gente já se complicou muito, até mesmo com a Juventus contra o Lecce. A gente tava na vitória da Juve. Recentemente teve o Milan, Napoli Verona, Milan contra Genoa. É comum esses timezinhos dar umas tropeçadas contra times fracos em casa. Não é uma parada de tanta confiança como é um Arsenal na Premier League, um Manchester City, um PSG no Campeonato Francês, um Bayern de Munique no Campeonato Alemão. Vale a pena você se precaver na Série A italiana. E já que a gente tem esse contexto de under goals atrelado à competição e à Juventus, o que é que eu acredito que seja melhor do que você pegar a vitória seca e que vai ter uma odd melhor ainda, né? Praticamente a mesma odd ali, dependendo da casa que você opera. Dupla hipótese da Juve, somado com menos de 4,5 gols. Já que a Juventus ela é muito favorita no jogo, tá tendo uma tendência de over gols, de que a Juventus consiga marcar ali 2, 3 gols. Mas a gente viu que é um time que dificilmente consegue marcar gols em 3 gols em um jogo. Em 17 das 19 partidas, nós tivemos no máximo 3 gols. Para sair 5 gols em um jogo da Juventus, é muito difícil. Então, dupla hipótese com under 4,5, eu acho que é uma opção muito segura. Você vai botar 0-0, 1-1 e 2-2 na conta. 3 empates que são plausíveis de acontecer. É isso, né? Só o under 4,5 tem um odd 1,20, né? Então, você combinando com dupla hipótese, você vai ali para perto de 1,30 até, dependendo da sua casa de aposta, né? Golzinho da Juventus paga muito pouco, né? Uma alternativa seria dupla da Juventus com gol da Juventus, mas aí como o gol paga muito pouco, a gente vai ter que recorrer ao under. E aí outra coisa, por exemplo, em relação ao dupla com gol que você citou agora, Fábio, eu acho que é mais provável ser um 0-0, por exemplo, do que ser 5-0 Juventus, ou 4-1, né? Eu acho que o under 4,5 é mais fácil de acontecer do que o gol da Juventus até. Então eu acho que é uma opção bem melhor. Muito bem. Vamos agora
Para o campeonato saudita, tá? Jogo 2h30 da tarde, temos Al Hilal e Al Nassr, né? Confronto do líder contra o vice-líder do campeonato saudita, né? Jogo de Cristiano Ronaldo, né? Contra o grande algoz aí do Al Nassr nas últimas temporadas, o Al Hilal. Vamos para os últimos jogos, porque o Al Hilal vem muito bem. 15 vitórias seguidas. Era o Al Nassr que estava assim, né? E aí, vitória, só vitória, né? Pegar os jogos mais difíceis aqui do Al Hilal, contra quem foi? Contra o Al Ittihad, ele venceu por 2-0, por exemplo. Né, dos 15 jogos, contra o Al Ahly não tem, né? Foi antes. Mas sim, é um time que tá muito bem contra o Al Nassr, que vem mal. 3 jogos sem vencer. 2-2 contra o Al Ittihad, 3-2 perdeu do Al Ahly e também derrota em casa pro Al Qadsiya por 2-1. O gol do Al Nassr foi de pênalti. O ataque segue pelo menos funcionando. Teve um golzinho de pênalti nesse último jogo aí, mas nos jogos contra a Al Ahly e contra a Al Ettifaq, que ele não venceu, ele deixou seus 2 gols. É um time que ofensivamente dispensa comentários, né? Acho que hoje em dia todo fã de futebol acompanha minimamente o futebol saudita por causa dos grandes nomes que a gente tem lá. A gente tá falando de um Al Nassr que tem Cristiano Ronaldo, João Félix, Coman, Wesley, Ângelo, né? É um time que é muito forte do meio para frente. E o Al Hilal é a mesma coisa, um time que tem grandes nomes, grandes jogadores. E, obviamente, a primeira coisa que a gente já pensa é gols. Eu acho que é uma excelente pedida. Em termos de momento, o Al Hilal é, de fato, bem melhor. O momento atual do Al Hilal está um pouco acima aí, um pouco não, eu até diria considerável à frente do Al Nassr. Mas a gente vê que a estatística de gol é muito boa, né, velho? Olha aí. O over 1,5 bateu em todos os jogos do Al Nassr e em 12 de 13 do Al Hilal. E o over 2,5 bateu em 76% do Al Nassr e em 69% do Al Hilal, e até o over 3,5 bateu mais da metade dos jogos, né? Das duas equipes. Uhum. E aí, mas assim, eu tenho uma confiança maior no Al Hilal, tá? Por jogar em casa, por estar numa fase melhor. As odds apontam equilíbrio, tá? 2,5 pro Al Hilal e 2,8 pro Al Nassr. Isso significa que o chance dupla tem odd para os dois times. Tanto pro Al Hilal como também pro Al Nassr. E aí, Matheus Monteiro? Não, eu confio mais do lado do final ou focar em gols? Eu prefiro focar em gols ainda, tá? Eu prefiro ambas marcam nesse jogo. Eu acho que é mais plausível você confiar. O Al Nassr tem qualidade para vencer o Al Hilal, mesmo que fora de casa. O momento do Al Hilal é melhor, mas eu acho que é mais seguro você ficar exclusivamente em gols, tá? Um golzinho de cada lado, eu acho que é uma pedida muito boa. O Al Nassr, ele vinha de uma sequência de 10 ou eram 11 vitórias no Sauditão, antes desse momento ruim. E até mesmo nesses 3 jogos que ele não venceu, ele conseguiu deixar seu gol, como a gente viu. Então, assim, imagino que os dois times vão deixar seu gol. Eu acho que você se protege mais do que pegando dupla hipótese de uma das equipes. No caso do Al Hilal, que seria mais confiável, né? Muito bem, ambas marcam 1,30, tá? Então uma odd já interessante. O over 1,5, né, que era o mais seguro, não tem odd nenhuma, né? É 1,15, 1,15, né? Só para quem quiser, sei lá, fazer uma múltipla com muitos jogos ali mas é 1,12 na verdade, é menos que 1,15. Eu não recomendaria, nem para uma múltipla, não. Até porque múltipla arriscado demais. No máximo uma duplinha, tripla. Esse jogo é 2 opções. Para quem confia no Al Hilal e na fase ruim do Al Nassr, dupla chance do Al Hilal. Para quem quer fugir de resultado final, vai no ambas marcam. Acho que as duas tem uma grande probabilidade. Acho que bate as duas, tá? Ou é empate com gols, ou é vitória do Al Hilal. Pelo menos é o meu palpite aí para esse jogo. Perfeito. Bom, temos também Copa da França. O clássico de Paris, Paris Saint-Germain e Paris FC. Abri a tabela aqui, mas não tem para quê, né? Porque é Copa. É Copa, né? O PSG que foi campeão da Supercopa da França, tá? Venceu o Marseille nos pênaltis. E no último jogo pelo campeonato francês foi contra o próprio Paris, 2-1. Pois é. PSG que, aquela coisa, na França é um time que passa muita segurança, até chegou a dar umas vaciladas aí nessa temporada, não está tão avassalador como foi nas últimas, né? Lembro-me bem que na última temporada, no momento do título, ele tinha sido invicto, aqui nessa temporada ele já conquistou, já acabou sendo derrotado algumas vezes, mas é uma disparidade muito grande para o Paris, né? Parece que o PSG está meio que com um pezinho no freio, eu não confiaria tanto em você apostar em goleadas do PSG, por exemplo. Aposta simples nesse jogo, considerando que a odd do PSG é muito baixa, eu acho que é de um risco grande, porque você teria que apostar ou para o PSG marcar 3 gols, ou você teria que apostar para o PSG vencer por 2 de diferença. E aí pode muito bem, por exemplo, ser um 2-1, como foi recentemente na última vez que se enfrentaram agora, há pouquíssimo tempo, né? O Paris vem de 2 vitórias apenas em 10 jogos, tá? Ele venceu só um jogo pela Copa da França, o Raon,
E outro jogo aqui contra o... Deixa eu ver que ele venceu. Mônaco. O Mônaco, fora de casa. Até um resultado surpreendente. É um time que toma gol em quase todos os jogos, tá? Tomou 4 do Lille, tomou 3 do Lyon, tomou 2 do Nantes, tomou 3 do Toulouse, tomou 2 nesse último jogo contra o PSG, que até deve poupar algumas peças, até provável, mas é um elenco muito forte. Eu acho que mesmo assim é favorito para o jogo. A odd da vitória é 1,20, Matheus Montenegro. Até por isso, eu prefiro 2 gols do PSG do que a vitória do PSG, porque eu acho improvável ser 1-0. Eu acho que é mais fácil ser 2-2 do que 1-0. Cara, porque assim, você tem que fazer um comparativo, né? A gente tá falando de um over 1.5 do PSG que tem mais odd do que a vitória seca. O over 1.5, você vai ter na conta 2-2, 3-3, 4-4, que acontece no francês de vez em quando, tá? Não é loucura. O PSG já empatou em 3-3 com o Estrasburgo. Recentemente o Paris empatou em 3-3 com o Lyon. Esses empates com muitos gols podem acabar pintando, ou até mesmo uma derrota. Vai que seja 3-2 para o Paris. É difícil. Mas eu prefiro você abrir mão do 1-0 PSG e colocar esses placares na conta. Por isso, eu concordo com você. Eu prefiro o over 1.5 do PSG do que a vitória seca, tá? Eu acho que você acaba se protegendo mais aí e não dar uma surtada caso seja um 2-2, por exemplo. Com uma odd até maior, né? Acho que a gente fica mais protegido aqui. Assim. E aí quem quiser... Red aqui seria só no 1-0, né? E aí se você quiser se arriscar um pouco mais, aí você pega a vitória e over 1.5, né? Aí vai ter uma oddzinha de 1,30 e pouco, que vai dar uma incrementada na sua odd aí para uma duplinha. Bom, também temos, Matheus Montenegro, a Copa da Inglaterra, tá? Tem Liverpool e Barnsley, né? Barnsley. Que não é o Burnley. O Barnsley é da segunda divisão, né? Vamos até ver aqui os jogos do Barnsley. Não, é da terceira. Da League One, né? League One. League One. 4 jogos sem vencer, tomou gol em todos. Em 3 deles tomou pelo menos 2 gols. Na verdade, nos últimos 6 jogos ele tomou pelo menos 2 gols em 5, tá? Só nesse empate com o Wigan em 1-1 que ele tomou só 1. Então, um time uma defesa bem vazada, né? A última vez que eles se enfrentaram foi em 2008, inclusive foi pela FA Cup e deu Barnsley, tá? Foi 2-1. Será que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Acho que não. O Liverpool tá invicto, né? Um tempinho já. Tá 8 jogos, né? Assim. 10 jogos. Faz gol em quase todos, né? Não fez no Arsenal e não fez no Leeds, mas de resto fez gol em quase todos. Assim, é um time da primeira contra um time da terceira. Vale lembrar. O Liverpool não tá mais na Copa da Liga. O Liverpool, eu acho que não vai ser campeão inglês, eu acho que tá muito distante já. Resta a Copa da Inglaterra. Eu acho que vai até com uma escalação... Eu não diria força máxima, mas ele vai ali com o que dá para usar de melhor, digamos assim, né? Ele não vai desleixar, acredito eu, essa FA Cup. Tem esse ponto aí de fato. Ainda é uma fase distante, né? 32 avos, ainda tem 64 equipes. Então eu acho que ele vai dar uma poupada ou outra ali no que quem não tá muito bem fisicamente e tudo mais. Mas ainda assim, se a gente considera o Liverpool reserva, é bem superior a um time da terceira divisão. É jogo único no Anfield. Então, assim, obviamente a gente vai confiar mais do lado do Liverpool, tá? Até porque não é um time que tá, tipo, no topo da terceira divisão, que é soberano ali dentro do seu contexto, né? É um time que vem sofrendo muitos gols no recorte recente, o Barnsley. O grande problema é, a odd não é muito alta. Então, assim, para você ir na vitória seca, infelizmente não tem muito valor. E aí você vai ter que se expor um pouco a mais. Eu acredito que o fato de ser competição mata-mata, jogo único, já abre margem para ser um jogo um pouco mais movimentado. Então, uma vitória do Liverpool com 1.5 gols, eu acho que seria o ideal, já que a vitória não tem odd, e eu acho que dificilmente vai ser 1-0 apenas. 2 gols do Liverpool paga 1,20 já. Então pode ter a mesma leitura do jogo do PSG, né? Tá? Quiser só ir em 2 gols, ao invés da vitória com 2 gols, fica a seu critério. Aqui eu tenho mais confiança, tá? Pela diferença, né? O PSG, querendo ou não, é um adversário que também é da primeira divisão francesa. Aqui é um adversário da terceira. Tudo bem que tivemos no sábado aí o Palace perdendo para um time da sexta divisão. Mas era fora de casa e é o Palace que não está numa fase boa, né? Também tem... Eu acho que o Liverpool passa muito mais confiança do que o Palace passa hoje. Então, para esse joguinho aí da Copa da Inglaterra, 2 gols do Liverpool. E aí, se quiser uma odd maior, incrementa ou com dupla chance, que vai aumentar bem pouco, ou com a vitória. E aí você vai ter um aumento mais significativo. Bom, perfeito. É isso, Matheus Montenegro. Todos os jogos dessa segunda que separamos analisados.
Vamos agora para o nosso bilhete pronto, aquele suspense. Bom, over 1,5 do PSG contra o Paris, mais dupla chance da Juventus e under 4,5 contra a equipe do Cremonese, tá? Então, vale salientar. O do PSG a gente não incluiu a vitória, tá, galera? Como a gente disse, se for um 2-2 aqui é green. A gente só precisa de 2 gols do PSG, certo? Acreditamos que o PSG, obviamente, é muito superior ao Paris. O fato de ser um jogo de Copa condiciona para gols também. Acho muito difícil ser 1-0. Se o PSG estiver ganhando de 1-0 ali por 30 do segundo tempo já, Paris vai ter que se abrir um pouco. O PSG deve matar o jogo, então deve sair esse segundo gol aí com uma certa tranquilidade, ao meu ver. Eu acho até que bate antes disso. E, por outro lado, a gente combinou com a Juventus tendo aquele pezinho atrás, né? Ao invés de ir na vitória da Juventus, a gente prefere o dupla hipótese com under 4,5 gols. Aqui a gente vai tirar jogos muito movimentados, não vai entrar na conta um 3-2, um 4-1, um 5-0, mas a gente bota na conta 0-0, 1-1 e 2-2. Esses 3 empates vão ser green no jogo da Juventus. A gente acredita que é uma pedida melhor do que a vitória seca. Muito bem, vamos para o nosso palpitão. Genoa e Cagliari, gol do Genoa. É um jogo difícil, tá? Não é um jogo tão simples, mas eu acho esse gol do Genoa bem provável. PSG e Paris, over 1,5, né? Tá no nosso bilhete, então confiamos. Over 1,5 do PSG, né? Porque o over 1,5 no jogo não tem muita odd. PSG, exatamente. Tem esse ponto. O over 1,5 no jogo é uma odd 1,15, eu acho, 1,16. O over 1,5 do PSG já vai estar 1,20 e pouco. Isso. Juventus e Cremonese, dupla e under. Al Hilal e Al Nassr, dupla Al Hilal ou ambas, tá? Aí fica muito aos seus critérios. Eu prefiro Al Hilal, tá? Eu prefiro dupla do Al Hilal. Então, por isso que a gente... Vamos ver quem ganha, Fábio Hermano. Lembraremos na terça. Os dois, né? Pode ser... Os dois. Meu palpite é 1-1, 2-2, 2-1. Eu acho que bate os dois. 3-1 Al Hilal, assim, só dá errado se for ambas com vitória do Al Nassr, né? Quando vê 1-0 pro Al Nassr. Aí é tudo. Sevilla e Celta, eu acho que é o pior jogo, tá? Do dia, over 1,5, tá? E também tem o Liverpool, né? Liverpool e Barnsley, né? Como falamos aqui, over 1,5 do Liverpool. E aí, se você quiser se arriscar um pouco mais, bota a vitória. Nesse caso, eu acho que se o Liverpool fizer 2 gols, é porque ele vai vencer. Eu acho que é mais improvável ser 2-2 aqui. Então... Perfeito. Eu acho que vale mais a pena do vitória ou a dupla com over 1,5 aqui do que no PSG. O PSG podendo poupar jogadores da defesa, pode ser que ele empate em 2-2, como empatou com o Marseille recentemente, empatou com o Strasbourg, 3-3. O Paris tem mais chances de complicar o PSG do que o Barnsley tem o Liverpool. Eu interpretaria dessa forma, né? Por isso que o PSG a gente fica só com os 2 gols de fato, e o Liverpool, eu acho que você pode se arriscar botando a vitória, para aumentar a odd, né? Muito bem, então é isso, Matheus Montenegro, segundona, valeu, tamo junto. No próximo programa você já volta para sua casa, né? Porque a galera tá reclamando, tá em 144p, Matheus Montenegro. Teve gente que falou isso, foi? Teve gente. Faz parte, né? A turma gosta de criticar. Em HD. Não, a gente manda 11 greens seguidos, mas aí o povo vai falar da câmera, faz parte, né? É a vida da internet essa aí. Muito bem. Valeu, galera, boa semana pra vocês, tamo junto.